Comigo, o advogado Carlos Schneider, pós-graduado em Direito Tributário, é membro titular do Conselhão do Governo do Estado, foi candidato a governador do Estado do Rio Grande do Sul em 2002 pelo PSC e em 2010 pelo PMN, foi candidato a prefeito de Novo Hamburgo em 2000 e 2005, enfim, tem um vasto currículo. Bem-vindo, Carlos Schneider, vamos falar um monte hoje, né? Tem bastante coisa para tratar. Bem-vindo à TV Cidade, bem-vindo ao meu programa. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer ao meu colega Valei Vargas, que nos acompanha também como consultor técnico do Governo do Estado, lá dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, e o José Schneider, que também é tesoureiro da nossa fundação, do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, e da Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul, cujas entidades presidimos e, como tal, também tem as suas funções dentro do nosso mundo econômico para o Rio Grande do Sul e pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Tu tens um currículo vasto, eu até nem conseguia acompanhar e ler todo ele. O que mais, além do Conselhão, além desse movimento nacional, o que mais tens no teu currículo? Olha, tudo que não se ganha dinheiro. Pois é, esse é o grande problema. Mas, de qualquer forma, hoje a nossa principal militância está no Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito. É um movimento que iniciou em 2007, 2006, 2007, em razão das gritantes ofensas constitucionais e das ofensas legais, em razão de que o bacharel em Direito, após a diplomação, ele é um profissional que não tem profissão. Pois é, é bom nós esclarecer isso, porque a maioria das pessoas não entende direito isso. Quando alguém termina uma faculdade de Direito, né, cara, ele é bacharel em Direito. Para ser advogado, ele precisa fazer um exame da ordem que vai habilitá-lo a receber a carteira de advogado para poder exercer a profissão. Isso? Isso é uma discussão que a Ordem dos Advogados do Brasil impôs. Em realidade, quem conhece o Estatuto, o Código de Ética do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Ética, ele inclusive dispõe, lá no artigo 29, parágrafo 1º, que o título de advogado advém do diploma da entidade que o diplomou. Entretanto, o artigo 3º da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, diz de que o título de advogado é outorgado pela OAB, o que não é verdade. O título, quem confere o diploma ao bacharel formado em Direito, ele recebe com o diploma o título de advogado subliminarmente. Por que subliminar? Ele não está expresso no diploma. O médico, quando ele sai da faculdade, ele faz a residência, e ao receber o seu diploma, ele é médico. O engenheiro, quando recebe o seu diploma, ele é e só precisa fazer o registro no órgão de classe. Apenas para o exercício da profissão. Exato. Porque o órgão de classe, ele tem a principal função de fiscalizar o exercício daquela atividade econômica. Ou vamos falar, atividade profissional. Entretanto, o que nós estamos colocando em xeque agora é se compete ou não compete à Ordem dos Advogados do Brasil exigir um exame com vistas a avaliar o formado em Direito. E esta é uma prerrogativa que não compete à OAB aplicar em qualquer nível de ensino superior. E por que não cabe? Duas coisas importantes a serem analisadas. Primeiro, do ponto de vista da praticidade de que o ensino jurídico no Brasil é um ensino frágil, fraco, e essa seria a razão por que tanta gente estaria rodando nos exames de ordem. E segundo, é a legitimidade que teria a Ordem dos Advogados do Brasil por conta da Constituição Federal ou não. E a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não julgou a questão da constitucionalidade. Julgou apenas a questão de que o exame de ordem pode ser exigido pela OAB, mas ela não entrou no mérito da declaração ou não da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do certame. Mas isso está tramitando ainda. Não, pode... já tramitou. Não, mas não pode mais agora retomarem para decretar ou não a inconstitucionalidade disso, cara? Mas sim, pode ser feita, porque... Mas é um novo processo. É um novo processo, perfeito. Porque tratou-se nessa questão específica numa relação interpartes entre um formado
e a Ordem dos Advogados do Brasil. Não se provocou o Supremo Tribunal Federal para declarar ou não a constitucionalidade do certame do exame de ordem. E aqui, Antônio, reside um fato curioso. A Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ela estabelece lá no artigo 8º, inciso 4º, como uma das prerrogativas para o exercício da advocacia no Brasil, se submeter ao exame de ordem. Primeira coisa, o que é um exame de ordem? Nem a própria lei diz o que é um exame de ordem. Segundo, o parágrafo único da Lei 8.906, do artigo 8º, diz que o provimento para regulamentar o exame de ordem compete ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não pode. Não pode. Prerrogativa constitucional não se delega. O artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, estabelece de que é prerrogativa privativa do presidente da República fazer publicar leis e decretos, bem como regulamentos. E esta atribuição precípua constitucional não pode sequer ser delegada pelo presidente da República a qualquer um, a quem quer que seja, exceto aos ministros de Estado. No entanto, quem regulamenta esse dispositivo é o presidente da OAB. Não pode. É uma afronta ao que há de mais sagrado na Constituição Federal do Brasil. E mais, cláusulas pétreas constantes no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil não são tendentes de serem atacadas em todo o seu conjunto por uma emenda à Constituição. Isso é uma vedação severa do artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º da Constituição Federal. No entanto, o que o Brasil faz, jogou, por conta dessa omissão, milhares de bacharéis ao limbo da sociedade. Eles estão hoje muito se matam, como nós tivemos agora recentemente em Aracaju, acompanhando um caso de um jovem que se formou, o Marcos Caetano dos Santos, fez a prova a primeira vez, não passou, trabalhou no Poder Judiciário, fez a prova a segunda vez, não passou, e jurou passar na terceira sob pena de se suicidar, pois foi o que fez. Passou a terceira vez, fez a terceira vez, não passou na prova, chegou em casa à noite, tomou um coquetel de soda cáustica, foi parar no hospital, 5% de chance de vida. Assim como ele, tantos outros bacharéis em direito estão jogados no limbo da sociedade. E não é por incompetência, não. Porque a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro, ela não pode ser exigida pelo exame, pela ordem. Ela tem que ser exigida pelo MEC. Primeiro. E segundo, antes da diplomação. Após a diplomação, é um estelionato educacional. O presidente da OAB anterior, o Fir Cavalcante, que fez um bom trabalho à frente da OAB, disse que as faculdades do Brasil estão fazendo de conta que formam, que os alunos, os acadêmicos, fazem de conta que estudam e que os professores fazem de conta que ensinam. Em primeiro lugar, estabelecer, os professores das universidades, dos cursos de direito, são advogados, são juízes, desembargadores, doutrinadores, doutorados. Mas, Carlos, esse exame da ordem aí, sim, ele não foi instituído para limitar o acesso de formandos no mercado de trabalho, algo assim, não sei. Muito bom, Antônio. Muito boa a tua colocação. Ele é nada mais do que uma reserva de mercado. O exame de ordem, ao excluir o bacharel por um exame duvidoso, ele cria uma reserva de mercado, e com esta reserva de mercado, ao aplicar o exame de ordem, cobrando R$200 de cada bacharel em direito, arrecada mais de 70 milhões de reais por ano. Isso é um assinte. E aí eu vou entrar um pouco mais nessa questão, e foi muito bem colocado, Antônio, fizeste essa feliz colocação, porque, veja só, quando o formado se inscreve para fazer o exame de ordem, ele paga uma taxa de R$200 para fazer a primeira e a segunda fase. Entretanto, quando ele aplica o exame e participa do certame, e faz a prova e roda, ele não vai para a segunda fase, mas já pagou a segunda fase. Portanto, aí está uma causa de enriquecimento sem causa.
Quando o candidato ou o próprio formado faz o exame da primeira fase e vai para a segunda e roda, ele tem que fazer a primeira de novo. Agora, nós levamos uma proposta para o deputado Fábio Tradi, que ele é o relator dessa matéria que está tramitando na Câmara Federal, através do projeto de lei 2154 do deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, propondo o fim do exame. O Fábio Tradi, que foi presidente da seccional de Goiás, sugere que seja mantido o exame, né, e que seja aplicado apenas uma repescagem, fazendo com que quem rodou na segunda fase possa novamente voltar para a segunda fase por uma única vez sem ser submetido à primeira. Isto fere o que há de mais sagrado no ordenamento jurídico. Primeiro, porque não compete ao OAB aplicar o exame. E segundo, é uma aberração jurídica. Carlos, me diz uma coisa, tem um movimento nacional para ver se acaba com isso. Qual é o índice de adesões? Quantas pessoas fazem parte desse movimento? Qual é a amplitude dele, de uma forma geral? E claro que há aqueles que são contra. Como é que está dividido isso hoje, Carlos? Bem, nós dirigimos, desde o ano passado, o Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito. É um conselho nacional e nós temos em cada estado da Federação Brasileira uma diretoria que participa do debate, e a adesão é que hoje o pessoal tem muito receio de se expor sobre essa matéria, pensando uma eventual represália da OAB. Isto não existe. Nós estamos nos 26 estados da Federação Brasileira e no 27º no Distrito Federal, Brasília. A adesão, é óbvio que quem conhece o direito constitucional, Antônio e telespectador, e você, bacharel em Direito que nos assiste, não há como concordar com a aplicação do exame pela Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro porque o acadêmico, quando ingressa na universidade, ele está submetido a um currículo aprovado pelo MEC, que é exposto para o vestibulando, quando ele entra e opta pelo curso de Direito. Ele analisa o currículo, concorda com ele através de um contrato e passa a estudar todas as disciplinas ali constantes. E ele é submetido em cada estágio, para cada semestre, a uma série de aprovações e exames. Ele passando para o estágio final, ao final ele tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que você, bacharel em Direito, advogado e vestibulando, já deve saber. Esse trabalho de conclusão de curso é uma monografia apresentada pelo formando a uma banca examinadora para ver se o bacharel em Direito de fato tem uma boa oratória, uma boa sintonia de trazer os dispositivos de lei para dentro desse trabalho e, ao final, passando com a média da faculdade, ele recebe o diploma como profissional formado por aquela universidade, outorgado pelo MEC. Este é um instrumento avaliativo e não o exame de ordem. Carlos, todos os advogados que estão formados, trabalhando hoje, fizeram o exame da ordem, etc., eles vão se sentir prejudicados? É o teu caso, fizesse, obviamente, o exame da ordem, tu és advogado, né? Eles vão se sentir prejudicados, talvez, tá entrando no mercado, concorrentes, uma coisa. Eu estou me situando Sim. assim como leigo nisso, né? Estou questionando Claro. agora. Na verdade, vamos analisar o aspecto. Por que só o direito é submetido a essa tortura, a essa privação? E nenhum outro curso, agora, claro, contabilidade, mas não chega nem perto do que a Ordem dos Advogados do Brasil faz. É preciso que se analise essa questão sob o prisma da isonomia. Todos deveriam ser submetidos a um exame final pelo MEC. E segundo, olha, o próprio exame já diz, é uma reserva de mercado. O presidente Ofir Cavalcante, ele disse textualmente numa entrevista que ele deu na TV Educativa em São Paulo, de que ele não fez o exame. Todo o advogado, até 1994, não fez o exame. Agora, 94, não fez o exame, porque até então era feito um estágio, como é feito até hoje. Os cursos de Direito têm 2 semestres, uma disciplina que se chama estágio de práticas processuais, e essas práticas processuais são os juízos de pequena causa, em que antes de receber o diploma, todo o vestibulando, todo
todo estudante de direito tem que se submeter a essa prática jurídica para saber se ele realmente está conseguindo aprender nas academias de direito. Então, me parece, uma grande maioria de advogados, eles não podem se sentir prejudicados porque os novos que estão vindo competir com o mercado, eles também trazem novos conhecimentos jurídicos, que em parceria com os anteriores, atualizam o direito. Carlos, nós estamos com o nosso tempo já no limite. Que pena. Uma pena. O tempo passa, a gente não parece, verdade, né? É verdade. Mas eu gostaria que tu, então, concluísse dando teu recado final para o nosso telespectador. Bom, antes de mais nada, agradecer, Antônio, pelo gentil convite para estarmos aqui e conversarmos com os nossos telespectadores e, sobretudo, com os pais dos bacharéis em Direito, os tios, as mães, o próprio bacharel em Direito, que tantos anos se dedica a uma causa que é o direito. O direito não é ciência exata, o direito é a filosofia pura do pensamento. E aqui vai um recado: não aceite o arrepio de um exame, de uma norma constitucional violada, através de uma norma constitucional violada. Busque o seu direito. O exame de ordem é uma prática inconstitucional que precisa ser combatida a ferro e fogo. E nós, do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, estamos aí para fazer isso em nome de todos os bacharéis do Brasil excluídos do mercado de trabalho. Muito obrigado ao Antônio por esse gentil convite, acompanhado mais uma vez do nosso Valnei Vargas e do José Schneider, que sempre tem sido um baluarte nos abastecendo de informações e de orientações a serem levadas a toda a comunidade de bacharéis em Direito do Brasil. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Um bom fim de semana a todos e aos que gostam de futebol, um bom Grenal a todos e que seja um Grenal com a vitória do Grêmio. Eu volto segunda-feira. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br